A justiça no Brasil, olha, não é uma coisa só não. Existe sim um universo jurídico que corre em paralelo, sabe? Com regras totalmente próprias só para os militares. É o famoso Código Penal Militar, o CPM. E nesta nossa análise, a gente vai desvendar o que torna esse sistema tão único, quais são os princípios que mandam por lá. Ok, vamos direto ao que interessa. A pergunta que define todo esse sistema é essa aí. Porque a questão não é só o que foi feito, mas sim quem fez, onde fez e contra quem. Entender essa diferença é o segredo para desvendar a lógica da justiça militar. Então, para a gente entender o que é um crime militar, primeiro a gente precisa conhecer o campo, né? Quais são as regras fundamentais desse universo? Vamos descobrir agora quais são os pilares que sustentam tudo isso. Esse aqui é a base de tudo, o princípio da legalidade. O que ele quer dizer? É bem simples, na verdade. Um ato só é crime se uma lei, que já existia antes da coisa acontecer, dizia claramente que aquilo era crime. Se não tem lei prévia, não tem crime. Ponto final. E claro, as leis mudam o tempo todo. Elas não são de pedra. Mas e aí? O que acontece quando uma lei muda? Bom, se uma lei nova simplesmente diz que algo deixou de ser crime, a punição acaba na hora. Isso é a abolitio criminis. E se a nova lei só deixar a pena mais leve? Aí ela vale para trás. Retroage para beneficiar o réu. No direito penal, a regra é clara. A lei mais favorável sempre prevalece. E a questão do quando e onde o crime aconteceu. Para o tempo do crime, o que conta é o momento da ação, não quando o resultado apareceu. Já para o lugar do crime, a lei olha para os dois lados. Importa tanto onde a ação começou, quanto onde o resultado final aconteceu. Pensa assim, vale tanto onde o tiro foi disparado, quanto onde a bala atingiu. E o alcance dessa lei, hein, é gigante. Não fica só aqui no Brasil, não. O Código Penal Militar vale dentro de navios e aeronaves militares brasileiras em qualquer canto do planeta. E mais, vale até em embarcações estrangeiras se o crime acontecer numa área que está sob a administração militar brasileira. Certo. Agora que as regras do jogo estão mais claras, vamos para o centro da nossa análise. O que exatamente faz com que um ato seja classificado como um crime militar de acordo com o Código? Aqui tá o pulo do gato. Um crime comum, do dia a dia, pode se transformar em um crime militar. Tudo vai depender do contexto. É como a receita, sabe? Depende dos ingredientes. Quem cometeu, contra quem, onde foi e em que situação. Às vezes é um crime que, olha, só existe lá no Código Militar. Outras vezes é uma infração comum, tipo uma agressão, mas que acontece entre dois militares da ativa, ou o militar em serviço que ataca o patrimônio da corporação. Percebe? O contexto é tudo. Para alguém ser considerado culpado, a lei exige uma linha reta, sem quebra, entre a ação da pessoa e o resultado. É o que chamam de nexo causal. A pergunta é bem direta. A ação daquela pessoa ou a falta de ação dela foi a causa direta do crime? Se a resposta for sim, pronto, a conexão está feita. Agora, um ponto super importante. A mentalidade por trás do ato. A pessoa queria aquele resultado? Ou seja, ela agiu com dolo? Ou tudo aconteceu por um descuido, uma falta de atenção, o que a lei chama de culpa? A diferença, gente, é gigantesca. A regra geral é punir a intenção. A negligência só entra em campo quando a lei avisa, olha, nesse caso aqui, o descuido também é crime. E se o crime não chegar ao fim? Bom, o Código faz uma diferença clara entre o crime consumado, que foi até o fim, e o tentado, que foi interrompido no meio do caminho. A tentativa também é punida, sim, mas a pena é bem menor, tem uma redução considerável. Agora a gente entra numa parte fascinante. Mesmo que um ato tenha toda a cara de crime, a lei prevê algumas situações bem específicas em que ele deixa de ser punível. São as chamadas excludentes de ilicitude. Existem 4 grandes justificativas que podem, digamos, legalizar um ato que seria ilegal. São elas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Se uma dessas situações acontece, o caráter criminoso da ação simplesmente some. Mas tem um limite para tudo. O chamado excesso culposo acontece quando alguém vai longe demais. Por exemplo, numa legítima defesa. Nesse caso, mesmo que a intenção inicial fosse se defender, a pessoa pode acabar sendo punida pelo excesso, pela falta de cuidado. Para responder por um crime, uma pessoa precisa ter o que a lei chama de imputabilidade. O que é isso? Basicamente, é a capacidade de entender que aquilo que estava fazendo era errado e de conseguir se controlar. Sem isso, não dá para falar em responsabilidade criminal. E quem são os inimputáveis? O Código é bem claro.
Pessoas com alguma doença mental que as impeçam de entender o que fazem, aquelas que estão num estado de embriaguez completa por um acidente ou força maior, e, claro, os menores de 18 anos. E agora, finalmente, a gente chega na reta final. O direito que o Estado tem de punir alguém não dura para sempre. Ele tem sim um prazo de validade. Vamos ver quais são as situações que botam um ponto final nessa história. A possibilidade de punir pode acabar de várias formas. As mais comuns são a morte do réu, os perdões do Estado como anistia e indulto, uma mudança na lei que descriminaliza o ato e a mais famosa de todas, a prescrição, que é quando o tempo para punir simplesmente se esgota. A prescrição é como um cronômetro. Ele dispara a partir do momento do crime. Daí, alguns atos importantes no processo, tipo a abertura do processo ou uma sentença, pausam e zeram esse relógio. Se o tempo máximo passar entre um marco e outro, já era. O Estado perde o direito de punir. Ah, e um detalhe bem importante. Para quem cometeu o crime com menos de 21 anos ou mais de 70, todos esses prazos de prescrição que a gente falou caem pela metade. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que o Código Penal Militar não é só um monte de leis. É um sistema jurídico completo, autônomo e que foi criado com um objetivo muito específico: atender às necessidades de hierarquia e disciplina, que são a alma da vida militar. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Ter um sistema de justiça exclusivo para os militares é a melhor maneira de garantir a disciplina e a ordem? Ou será que na prática isso acaba criando um padrão de justiça diferente daquele que vale para todo o resto da sociedade? É uma questão para a gente pensar.